Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Estamos iniciando mais um encontro semanal Reflexões Bíblicas, uma inspiração com a Palavra de Deus. Para vocês que estarão acessando posteriormente, eu creio em nome de Jesus que a sua vida já está sendo abençoada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei exatamente o horário, mas eu creio que a sua vida, mais uma vez, já está sendo edificada. Rapidamente, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. O tema de hoje: o sangue de Jesus tem poder. Uau! O sangue de Jesus é poderoso? É mais que suficiente para nos limpar de todo o pecado e nos livrar da morte eterna. Graças à sua obra, podemos ter a certeza de que somos perdoados e estaremos com Ele por toda a eternidade. Depois que Adão e Eva pecaram, foi estabelecido um sistema de sacrifício de animais que oferecia perdão temporário pelos pecados cometidos. O povo deveria oferecer uma oferta de sangue, um cordeiro sem mancha, para poder receber o perdão pelos pecados cometidos. Era um sacrifício anual, pois sua eficácia era limitada. No entanto, o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que ele derramou ali, não tem data de validade, seu poder não tem limite, pode lavar os pecados de toda a humanidade. Ele se entregou voluntariamente para que, por meio dele, possamos nos apresentar limpos e sem mancha diante do Pai. Um subtítulo: o poder do sangue de Cristo. Desde que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo. Era necessário um sistema que proporcionasse a limpeza do pecado, pois o pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. No livro de Levítico, capítulo 16, lemos sobre o Dia da Expiação, uma celebração anual onde o povo oferecia sacrifício de animais para apagar as culpas de seus pecados. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, separados dele, conforme Romanos 3, versículo 23. Mas Deus ofereceu o caminho da reconciliação com ele por meio de Jesus Cristo. É necessário um sacrifício perfeito e Jesus foi esse sacrifício. Ele, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Referência 2 de Coríntios 5, versículo 21. Jesus, Deus encarnado, nunca pecou, mas voluntariamente assumiu o pecado de toda a humanidade na cruz, para nos dar a oportunidade de receber o perdão eterno. É graças a Jesus e seu sacrifício na cruz que, quando nos aproximamos do Pai em oração, Ele nos vê justos, perdoados e redimidos. O sacrifício de Jesus na cruz nos libertou da escravidão do pecado, nos limpou e nos purificou. Seu sangue foi o resgate pago para podermos ser salvos e termos vida eterna. Agora, todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador passam a ser filhos de Deus por toda a eternidade. Graças a Jesus Cristo podemos viver e desfrutar da presença de Deus para sempre. Só precisamos aceitar esse presente por meio de Jesus. O sangue derramado por Cristo também declara vitória sobre Satanás. O diabo pensou que o pecado separaria toda a humanidade de Deus para sempre, mas em Cristo há perdão e redenção. O diabo é um inimigo derrotado, sabe que seus dias estão contados, porque o sangue que Jesus derramou declara a vida eterna que há em Deus, vida que vai muito além do físico. Chegamos ao final. O que faz o sangue de Cristo? Vamos lá. Primeiro, substitui a antiga aliança. Em Hebreus 9, versículo 9 a 22, lemos: é isto uma parábola para a época presente e, segundo esta, se oferece tantos dons como sacrifícios, embora estes
no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam por ordenança da carne, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. E igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e, sem derramamento de sangue, não há remissão. Segundo, nos limpa dos nossos pecados, nos purifica. Em Hebreus 9, versículos 13 a 14 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E Apocalipse 7, versículo 14 diz: respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, levaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Cordeiro. Terceiro, foi o resgate pago por nós para que possamos ser salvos e ter vida eterna. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21, a palavra diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E em Romanos 5, versículos 8 a 11, a palavra diz: mas Deus prova o seu próprio amor para convosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque
Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quarto, é o fundamento da nova aliança. Em Lucas 22, versículo 20, a palavra diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Aleluia! Quinto, nos abriu o caminho para que possamos ir à presença de Deus, nos reconciliou. Olha o que diz em Hebreus 10, versículos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Em Efésios 2, versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E Colossenses 1, versículo 20 diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que, sobre a terra, quer nos céus. Sexto, por meio do sangue de Cristo, temos paz com Deus. Olha o que diz Colossenses 1, versículos 18 a 20. A palavra diz: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para, em todas as coisas, ter a primazia. Por quê? Aprove a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Sétimo e último, vitória sobre Satanás. Olha o que diz Apocalipse 12, versículo 11. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Até o próximo encontro, para a glória de Jesus.